E aí, pessoal, começando mais um Sala Crítica. Hoje aqui é o André Bozetti E Gabriel Nunes. para trazer para vocês um especial que é meio triste, né? Uma coisa meio trágica, que são de atores que morreram durante as filmagens, durante as suas produções. E temos algumas histórias bem cabulosas aí. Bom, e para começar essa lista, André, eu trouxe aqui o Paul Walker, né, que é recente e, enfim, é conhecido por uma legião de fãs da série Velozes e Furiosos, que morreu em 2013 num acidente de carro durante as gravações do episódio 7 da franquia. E a direção achou por bem ali para tentar dar um final digno ao personagem. Eles pegaram no banco de imagens deles as expressões faciais, fizeram uma espécie de catálogo e usaram os irmãos do Paul Walker como dublês de corpo para criar aquela cena de despedida icônica que dominou a internet por muito tempo. Então, abrindo a nossa lista, Paul Walker de Velozes e Furiosos foi um dos atores que morreu enquanto o filme estava sendo gravado. E outro caso recente também, que feriu também uma grande legião de fãs, foi a Carrie Fisher, né, que morreu antes de concluir sua participação nessa terceira trilogia de Star Wars, e ela não tinha concluído o papel dela. E o que fizeram? Isso que foi triste. Acho que na tentativa de fazer uma homenagem, eles estragaram tanto aquele personagem, né, a Princesa Leia Organa, que é uma personagem icônica lá já desde o primeiro filme, em 77, e eles pegaram recortes de cenas que não tinham sido utilizadas no episódio 7, né, no Despertar da Força ali, usaram alguns efeitos especiais ali nos computação gráfica para fazer movimentos, coisa assim, mas o recorte e a montagem das imagens ficou péssimo. Os diálogos dela não encaixavam no filme. Então, na tentativa de fazer uma homenagem ou de dar importância para aquela personagem, acho que o J.J. Abrams errou feio, assim, e ficou... para quem assistiu o filme lá no cinema e que conhecia e sabia a história, olha, ficou decepcionante mesmo. Mas todos sentiremos falta da nossa Princesa Leia, Carrie Fisher. E para seguir nas franquias, eu trago aqui também a morte do ator Philip Seymour Hoffman, que faleceu em 2014 aí, durante as gravações do último filme da saga Jogos Vorazes, A Esperança, né? Que, por conta disso, o diretor achou por bem diminuir a participação dele na história. Tem até a leitura da carta que é feita por um dos personagens do filme, com as palavras que o personagem do Philip Seymour Hoffman diria para Katniss, e acabou que o próprio diretor não ficou... Não é que ele não ficou contente com o resultado, mas ele queria mais, ele sentiu que tinha muito pouco do ator no filme, e ele até falou numa entrevista, né, que ele queria que a participação fosse muito maior, porque realmente no livro também, na história, o personagem, o Plutarque, que é o personagem dele, tem uma importância gigantesca no final, uma coisa que o filme acabou tendo que diminuir numa decisão mais segura, digamos assim. Eu não sou muito fã dessa coisa de muito CGI para dar uma espichada, assim. O personagem perdeu importância, mas pelo menos não arranhou a imagem do Plutarque ao longo dos filmes. Deu para ver, assim, né, acompanhando os últimos filmes, que o personagem estava numa crescente e se apagou ali depois, Sim. né? Passou essa impressão, mas foi uma solução, né? Acho que justa, e não tinha muito o que fazer naquele caso. E a quarta história que a gente tem é do ator Oliver Reed, né, que ele morreu durante as filmagens de Gladiador, no ano 2000. Ele era o próximo, ele era um aliado um personagem do Russell Crowe, era um personagem muito importante, ia ter um fechamento também grande para o personagem, e acabou que ele teve um ataque cardíaco, né? Antes eles tiveram que também diminuir a participação dele, fazer, né, utilizar cenas de falas de outros momentos, tiveram que botar dublês, personagens de costas, coisas assim, para poder fazer essas filmagens, né? Mas também foi outro personagem que tinha uma importância maior na história e acabou diminuindo porque o ator não pôde concluir né, a sua participação. Até eu vi o Gladiador, eu era muito mais jovem, assim, e eu sempre estranhei que o ator não aparecia muito no final, só fui entender que ele tinha morrido anos depois.
Que ele aparece assim, mas é uma coisa de costa, uma coisa que fica Sim, meio eu esquisita. realmente, na época, não percebi isso, assim, sabe? Parecia que o personagem tinha ficado para trás mesmo, que tinha perdido a importância, e depois, né, muitos anos depois, sabendo a história, daí tu assiste o filme já com outros olhos, né? Tu acaba Com entendendo. certeza. Para nossa próxima posição na lista, eu trouxe o que para mim é a melhor saída da história do cinema dos filmes que perderam um ator, que é o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, que tinha como protagonista o Heath Ledger, que para quem, né, acho que para quem vivia na Lua aí nos últimos 15 anos, ele fez o Coringa no Cavaleiro das Trevas. Mas a última produção que ele trabalhou foi o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, que é um filme também de 2008, e o Ledger acabou morrendo. Só que na história do filme, esse Dr. Parnassus ele tem uma espécie de máquina que manda as pessoas para o mundo como se fosse o mundo dos sonhos. E ele não queria encerrar o filme, ele não queria desistir do projeto, ele não queria entregar qualquer coisa. E ele teve a ideia, o Terry Gilligan, se não me engano é o nome dele, ele teve a ideia de ligar para atores que eram amigos do Heath Ledger e pedir para que eles substituíssem o ator nas cenas dentro do mundo imaginário. Porque do lado de fora o Ledger já tinha gravado todas as suas cenas. Então, cada vez que o personagem tinha que aparecer dentro do mundo imaginário, ele foi interpretado por 3 atores diferentes. O Johnny Depp, o Jude Law e o Colin Farrell, que acabou acrescentando muita qualidade ao filme, a história ficou sensacional, deu uma outra visão para aquela história, e foi uma excelente saída É ali para essa uma baita situação. saída e até uma homenagem bem grande por trazer pessoas que gostavam dele, né? Assim, poder representar e ajudar ele a concluir esse projeto. Acho que foi uma ótima saída mesmo. E para encerrar a lista, né, é uma tragédia familiar, assim, já vou falar de 2 casos junto, que é a família Lee, né, Bruce Lee e Brandon Lee, que os 2 morreram durante filmagens, né, morreu literalmente durante a filmagem, mas no caso do Bruce Lee, ele estava filmando o Jogo da Morte, né, e ele saiu, ele parou um pouco de gravações para gravar a Operação Dragão, e quando ele voltou e ia retomar as filmagens do Jogo da Morte, ele, né, teve um problema, acho que edema cerebral, alguma coisa assim, não, né, teve um problema na cabeça, acabou indo parar no hospital e não voltou mais. Só que os caras quiseram concluir o filme, e essa acho que foi a pior forma que puderam utilizar, assim, foi de colocar dublês disfarçados, assim, no filme, então de barba, de óculos, assim, porque eles eram diferentes do Bruce Lee, então é uma coisa bizarra, e eu confesso que eu fiquei sabendo disso, assim, pouco tempo atrás, e eu já tinha visto o filme e não entendia por que o Bruce Lee estava com aquelas fantasias, assim, sabe? Eu já tinha visto aquela cena, cara, o que aquilo tem a ver com o filme? Era meio bizarro. Então, assim, e eu li recentemente também que usaram cenas do velório real do Bruce Lee. Assim. Então, Sim. um desrespeito absurdo, sabe, com a história dele. E daí, né, começa com essa tragédia do Bruce Lee, e anos depois, em 1993, se não me engano, o filme O Corvo, que o Brandon Lee era, né, filho do Bruce Lee, ele, tava estourando, aquele filme é fantástico, assim, é um papel maravilhoso ali para ele, e ele morreu durante as filmagens num acidente bizarro, assim, uma cena em que todos os vilões atiravam contra ele, sobrou um pedaço de uma bala de verdade que tinha ficado porque ele e o amigo estavam brincando. Eu esqueci o nome do ator. Eu vou botar aqui na tela para vocês depois o nome do ator em algum lugar. E eles estavam brincando assim com uma arma de verdade, né, dando tiro com balas de verdade, e depois foram filmar. E ficou resíduo de uma bala que atingiu ele em cheio, a bala foi atirada por esse ator amigo dele, então o cara ficou traumatizado ad eternum, assim, e ele não tinha concluído todas as filmagens também. Essa morte foi em frente às câmeras, né, porque foi durante a filmagem, assim, foi uma coisa muito, muito grave. E daí, para concluir o filme, eles utilizaram um dublê, né, que tinha o corpo muito parecido mesmo com o do Brandon Lee, e colocaram o rosto dele digitalmente. Eram poucas cenas, o filme já estava quase todo concluído, não sei se teve cenas que eram para ter sido gravadas e não utilizaram, mas o filme se resolveu
com aquelas cenas que eles conseguiram colocar o rosto no dublê. Então, uma das cenas mais bonitas do filme, inclusive, que é a primeira transformação do Eric Draven no Corvo, que ele vai se maquiar, coisa assim, aquilo é um dublê. Né? Ele só aparece de costas, aparece a mão dele, planos fechados, tem um plano no espelho que é feito por computador, aquele espelho quebrado, assim, o rosto dele foi colocado ali por computador, e se resolveu, o filme funcionou, né? E acabou sendo a última obra do Brandon Lee. Mas são tragédias, assim, né? Tanto para as famílias, quanto em menor grau, assim, para os fãs, né? Mas acaba que os filmes, a arte segue, né? O show continua, né? Pois é. Então, antes da gente nos despedir, pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, @salacrítica em todos. Comentem aqui embaixo qual vocês acham que foi a melhor solução para um ator que morreu durante as filmagens, qual foi a pior e por que foi o que fizeram com a coitada da Carrie Fisher. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo. E a gente não pode se despedir, né, André, sem agradecer aos nossos apoiadores, o pessoal aí que segue nos ajudando para a gente continuar na luta, produzindo conteúdo novo cada vez mais. Então eu vou começar aqui mandando meu abraço, vou pegar minha colinha, mandando meu abraço para Kátia Felício, Letícia Bonato, o Nanato Silva Júnior, a Mariângela Ortiz, o Marlon Fonseca, o Dudu Correia, Paloma Batista e o Cristiano Mendes Aquino. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês. E eu agradeço aí Rodrigo Ramos, Camila Signorelli, Kiane Sotelo, Líria Rebelo, Guilherme Pacheco Mercado, Matheus Rocha e Matheus Esquenato. Valeu demais, galera. A gente está podendo manter o site, manter o conteúdo original vivo, porque vocês estão apoiando a gente. Inclusive, vocês só estão me vendo com essa iluminação por causa do apoio, que eu recebi uma luzinha aqui, senão o Carlos Redel ia me matar se eu continuasse gravando no escuro. Não, chega de luz de lampião, agora tá bonito. Né? Certo? Então, valeu, pessoal, comentem aí, a gente sabe que tem outros casos também, mas a gente, para manter o diálogo com vocês aí também, está esperando vocês comentarem as histórias que vocês conhecem. Certo? Valeu, até a próxima.